Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa. E agora quem conta? E hoje, dá pra ver pelo sorrisão, né, o rosto todo. Tô muito feliz em receber ator, diretor, produtor, mas o principal, um amigo. Eu posso chamar de amigo, né? O ser humano, José Celso. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Léo. O prazer é todo meu estar aqui com você. É bom, eu Uma já honra. vou começar falando logo um recado que veio de casa, senão nem entra em casa. Ó, a Aline, as crianças, Sani, Kyla, mandaram um beijão pra você. Zé Celso, você faz parte do meu ciclo de amizade mesmo. Pessoa, não, sério, não vou ficar falando muito não, porque durante aqui o programa vocês vão vendo. E mandaram um beijão pra você. Retribui para elas o maior carinho, uma família linda que você formou. E o bacana hoje que a gente vai conhecer, lógico que a gente conhece o grande produtor que é, diretor, ator, a gente acompanha aí, todos no Espírito Santo acompanham o seu trabalho e gostam demais do seu trabalho. Só que nós vamos conhecer hoje um outro lado, que a gente não divulga, né? A gente Não. bate papo no dia a dia, mas não divulga. Me fala, Zé Celso, lá da infância. Quem é Zé Celso? Posso dizer que eu tive infância, né? Que Oh. hoje eu acho que as crianças não têm. Então eu sou de Belo Horizonte, minha infância foi, Já não sabia, tá vendo? sou de Aí Belo tá. Horizonte, saí de lá com 16 anos, então minha infância foi toda lá. E lá a educação é muito rigorosa. Sim. Então a gente ia para a escola. Então a gente aprendia muito. Com 5 anos eu já sabia olhar relógio. E não era digital naquela época, né? Era de Sim, ponteiro. ponteiro, perfeito. Então eu sempre fui muito curioso. Minha mãe conta, né, que tinha uma escola lá que, se você entrasse nessa escola, te dava direito de uma escola pública boa. Só que ela era pública também. Sim. O nome da escola, É lembra? Delfim Moreira. Delfim Eu tenho Moreira. foto lá depois de velho, você acredita? Bacana, que ótimo, acredito, Eu lógico. amo, eu amo. Bacana. Aí eu fui nessa escola, aí no primeiro dia, que já tinha começado as aulas, aí a mamãe que conta, que eu não lembro muito, eu só lembro alguns flashes, que eu fui para a sala de observação, para depois me colocarem na sala de acordo com a minha QI, inteligência, eu não Sim, sei o que sim. é que o termo Fazer uma certo avaliação, né? é, porque se eu teria facilidade ou dificuldade na aprendizagem. Aí eu peguei e fui. Aí Bacana. no outro dia, Quantos anos isso? eu estava com 5 anos. 5 anos. Aí no outro dia, falaram com minha mãe que eu ia para a segunda sala, Uhum. porque meu nível era bom, não precisava de ficar Aí mamãe, não, tudo bem. Fala o nome da sua mãe, você fala mamãe? Zilda. Era Zilda. Aí eu peguei, fiquei feliz depois, né? Aí me deixou lá na escola, quando foi na hora do recreio, manda chamar minha mãe de volta. Aí falei assim, ó, seu filho não pode ficar nem na primeira sala, não. Seu filho não deixa a professora dar aula. Sim, antigamente é isso, é nível, né? Era os níveis. Ainda mais em Belo Horizonte. Sim. O que ela vai ensinar, ele já sabe, ele começa a falar junto com ela e atrapalha ela. Imagina. Bacana. 5 anos. 5 anos. Aí ela falou que queria me colocar um ano à frente do que eu estava. Era o Perfeito. pré, e minha mãe queria a primeira série do primário, né? Nessa outra escola. Minha mãe não deixou. Eu ia adiantar um ano. Aí eu fiz o pré e me colocaram na primeira sala. E a escola teve muita dificuldade comigo. Não de, não de, Boa. não Bagunça. de bagunça, Sim. mas assim, de participação. Sim. Porque a escola que eu vi anterior já tinha aprendido tudo que ela estava ensinando. Sim, você já estava à frente. Já estava à frente. Eu sou professor, você sabe disso, né? De chão de escola. E o que acontece? O trabalhar o individual no meio do coletivo é muito complicado. Uhum. Né? E essa parte antiga, eu gosto muito disso, porque você colocava a criança justamente no nível onde ela está. E hoje não, a questão da idade, inclusive, hoje atrapalha. Por exemplo, se você está na idade de corte, no mês de corte, e você faz aniversário, você fica atrasado um ano. Exatamente. É meio esquisito na minha cabeça isso aí. Ainda não é que não é só não concordar, mas pedagogicamente isso é horrível para a criança. Né? Até a questão parte humana também dela. Como é que ela faz? O coleguinha, por exemplo, ele faz uma sominha de 1 mais 1 são 2. Eu já estou fazendo subtração, eu estou fazendo um monte de coisa. Como é que eu vou parar aqui? Sim. O que eu falo isso, a gente é bom conversar, a gente não pode enfraquecer o forte para fortalecer o fraco. Exatamente. Senão a coisa complica, fica ruim. Então, mas aí, você já entrou na escola, mas eu quero saber o seguinte, infância, amigos, como é que era isso? Antes da escola, como é que era assim? Então, Pé no chão. aí o que aconteceu? Isso é um fato, né, histórico, né, que minha mãe fala. E só que eu tive o prazer, né, de morar em Belo Horizonte, e meus avós, da parte de pai, moravam em uma cidade interior. Perfeito. A gente viajava 5 horas todo final de semana. No máximo,
no mínimo 3 finais de semana a gente ia para casa dos meus avós. Então a gente acordava sábado cedo, pegava o carro, viajava, ficava lá, aí domingo após o almoço voltava. Então foi criado com avós, com primos, com família, com tios, né? E lá nessa cidade a gente ia na casa dos parentes. A gente tinha o hábito de visitar os parentes. E já em Belo Horizonte eu não tive avó e avô materno, mas eu tive bisavó e bisavô materno. Legal isso. Então, aí eu saí... Pode falar os nomes, tá? Pode não deve, porque eu adoro saber os nomes. Bisavó, avó. Aí minha bisavó, a Alzira, e o meu bisavô, João. E eles, eu fui criado com eles também. Então, eu fui crescendo na casa deles. E ela tinha uma filha, a Helena, que era minha tia, que era cega. E ela não gostava de falar que era cega. Cega total? A gente não sabe. Não sabe se... Ah, tá. Mas a gente... Se era pouca visão, baixa visão ou não? Eu acho que tinha uma mínima visão. Porque ela nasceu perfeita, mas naquela época pingava colírios. Sim. Quando nascia. Aí uma estagiária lá pingou em excesso, cozinhou a vista dela. Nossa, que história. Aí ela... Tinha muito, infelizmente, isso. Ela morreu solteirona, né? Teve namoradinho e tudo, mas morreu solteirona e sem filho, sem nada. E ela, assim, vivia com a mãe dela e o padrasto, que era o meu avô, bisavô João. O que acontecia? Então, eu saí da escola, quando eu já estava com meus 10 anos, por aí, ia para casa dela. Sim. Entendeu? Aí eu ajudava ela, catava as folhas do quintal, implicava com as galinhas isso dela. com 10 anos. Então, assim, bacana depois que eu ia para minha casa. Então, eu tive infância convivendo com família, por isso que acho que a gente é mais família, porque nós vivemos família, né? E faz como a gente crescesse unidos, entendendo muita coisa e tendo uma educação, né? Que hoje você vê que jovens nem dialogam, né? Então, nós tivemos, tivemos diálogos, né? Conversas. Aí, um fato interessante, desde criança, que meu bisavô, ele tinha uma mão amputada, porque ele trabalhava em serralheria, aí uma máquina pegou o braço dele, a mão dele. E ele escrevia o nome da gente, onde a gente ia sentar na mesa. Olha, tinha muito isso, verdade. A gente só sentava no local que estava marcado. Então, assim, é muito gostoso. Então, foi infância. E você sabe que eu tenho isso? A Aline outro dia estava me chamando a atenção. Você está parecendo uns velhinhos, acabadinho, ela brinca assim comigo, né? Eu sento todo dia, eu faço questão de falar isso para muita gente que vem aqui, para todo mundo. Eu fiz um acordo, né, ao local de trabalho, eu falei, eu trabalho até de madrugada, mas não abro mão do almoço com minha família. E eu sento no mesmo lugar sempre. Lá em casa também aquela tem lembrança, né, sócio-afetiva lá atrás, né, que a gente traz isso. Isso é importante, tá? Lá em casa sempre teve isso. E também, desde criança, acostumado a mesa para café da manhã, mesa para almoço, mesa para café da tarde. Família. Se tiver janta, mesa, sempre com mesa, almoçar na mesa. Então, vou sair de lá, você vai ver. Você já me conhece, sabe que eu vou fazer isso, né? A gente está lá atrás, eu vou ver. Mas o que te fez vir para a Vitória? Meu pai foi transferido, ele trabalhava representação de imóveis, ele era vendedor. Aí ele trabalhava em Minas, aí foi para o Espírito Santo. Aí ele ficou aqui uns 3 anos, e aí ver se ia dar certo. Aí como deu certo, aí transferiu, aí nós viemos. Você estava com quantos anos quando veio para cá? 16. Você queria vir? Oi? De jeito nenhum, eu vim do Rio, eu tô aqui há 37 anos, eu vim com 15 anos para cá também. Eu não queria vir para o Espírito Santo de jeito nenhum também não. A gente gosta daqui, tudo acostumou, mas assim, eu não queria vir. Porque eu estudava numa escola já, minha pré-adolescência e adolescente, né? 5 anos na mesma escola. E lá, como eu falei, Belo Horizonte é por nível de ensino. Sim. Então, aí eu fiz uma prova e passei para a primeira turma. Então, as outras séries, se você baixasse a sua nota, você caía de turma. Então, não podia. Sim, perfeito. Era assim, 14, 15 turmas. E você é sempre muito estudioso, né? Sempre gostei. Muito livro, muita coisa. Aí nós mantivemos, na turma de 50, 60 alunos, nós éramos 30 os mesmos. E, inclusive, até hoje eu converso com uma das meninas. Sim, ciclo de amizade, né, filho? Tem 40 anos que eu saí de lá. Imagina adolescente, né? Vem adolescente fazendo uma desse. Pra gente é difícil, mas tem um porquê. Tem. Né? Senão a gente não estaria batendo um papo aqui. Exatamente. Eu falo, tem que falar assim, eu agradeço por estar aqui, porque ainda bem que veio. Beleza? E quando chegou aqui, como é que foi essa vida? Primeiro trabalho, como é que foi a escola? Foi escola, né? Aí eu fui pro Salesiano.
estudei no Salesiano. E no primeiro ano que eu estudei aqui, eu fui só 9 vezes para Belo Horizonte. É mesmo? Os 40 anos? Não, no primeiro ano. No primeiro ano? Ah, tá, entendi. Pensei que era o tempo Quando todo. eu mudei para cá, eu não aguentava isso Primeiro aqui. ano você foi 9 vezes? 9 vezes, Minha porque nossa. eu estudava. Aí fui 9 vezes em Belo Horizonte. E assim, às vezes passava o final de semana só. Saía daqui à noite, ficava lá e É voltava. muito, né? Na verdade, é muito pra você, né? Você fala só final de semana, imagina o prazer de rever amigos, família. Então eu tenho cartas. A gente trocava cartas Eita, com como os acabou esse colegas. tempo. Cartas, eu recebia cartas. Aí você recebia, você respondia. Recebia, respondia. Isso. Então era muito. Então, não tem como você não escrever, né? Aí minha facilidade de escrever vem desde a infância. E essa geração reclamando o tempo todo, né? É. Carta, lembra? Correio, faz papel, escreve, bota no envelope, correio. Escolhi o selo ainda. Escolhi né? o selo. Não, tinha isso, não. O selo comum não, quero selo bonito. Isso, quero selo bonito, colecionava selo. É que eu falo, lógico que é uma outra geração, mas que reclama de tudo. Sim. Né? Tem facilidade na mão e continua reclamando. E é bom esse exemplo que você vai dando. Quando você fala em casa, tem que escrever, fui 9 vezes e voltar. Isso é maravilhoso, porque dá valor, gratidão a quem realmente é seu amigo, é a sua família. Isso é muito bom. Mas e qual foi o primeiro trabalho aqui, Espírito Santo? Foi como professor. Eu comecei com aula particular. Uhum. E minha mãe dava aula numa escola e ela ia visitar essa minha bisavó em Belo Horizonte. Porque a minha bisavó, ela não veio para cá, né? Continuou morando lá. E mamãe ia lá dar assistência todo mês. Perfeito. Inclusive levar ela para receber o pagamento, essas coisas de família, né? Sim. Tão bom, né? Por mais que tinha filhos lá, ela confiava na minha mãe. Então, minha mãe saía daqui e ia lá. Aí tinha que ir num dia de semana. E aí ficava sábado, domingo com ela, ficava 3 dias lá. Aí um dia, quem ia dar aula para minha mãe era eu. Então substituía minha mãe. Isso com 18 anos. Sua mãe era professora de quê? De ensino primário na época, Sim, que é a 4ª série antiga. Depois virou fundamental. O que aconteceu? Aí outros professores que precisavam faltar, me contratavam. Aí comecei a trabalhar esse assim. ciclo, né? Vai ter esse ciclo Aí eu dei aula, pra você ter ideia, para o maternal, que é menino de 3 anos, substituindo o professor. No pré era muito engraçado, porque as crianças... Ô tio, você é o namorado da tia? É, isso aí. Criança é mó barata. Queria saber tudo, né? Aí, até o ginásio também, eu comecei a dar aula para substituir o professor também. Aí teve isso foi um ano só substituindo o professor e dando aula particular. Sim. Você tem ideia, em 2 meses eu trabalhando com aula particular, eu lembro direitinho, eu ganhava muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. Comprei videocassete mais caro da época. Olha só, 4 cabeças da JVC. JVC, isso. Monstro cinza, né? Então eu ganhava dinheiro, viajava, tudo. Aí eu não queria trabalhar. Por quê? Porque eu não quis fazer faculdade em Vitória. Porque eu queria faculdade em Belo Horizonte, para ir voltar para lá. Tem tudo por quê? Aí eu enrolei minha faculdade e fui trabalhando assim, brincando. Aí meu pai queria que eu vendesse imóveis também. Aí peguei uma empresa. Celso. Peguei uma empresa de representação de imóveis. Aí uma malinha na mão, uma pastinha na outra. Viajei Espírito Santo, rapaz. Com 18 anos viajando no Espírito Santo. Não de trabalhar não, mas representante. Representante. Que a gente passa Você gostava? Não, eu imagino. Mas falava com pessoas, né? Sim. Aí ganhava dinheiro? Ganhava. Mas não queria. Mas era só dinheiro. Era só dinheiro. Aí, o que eu fiz? Cansei. Mas a única coisa boa é que eu conheci o estado praticamente todo, né? Com 78 municípios, eu conheço 60. Ah, que maravilha. Né? Com 1 ano que eu estava aqui. Então, assim, tem capixaba que não conhece nem a Grande Vitória. Não, engraçado. Aqui tem essa diferença mesmo. As pessoas não rodam muito o estado, não. Não. São muito barristas mesmo, fica ali no seu bairro. Dificilmente, acho que é por isso que talvez não tenha tanta divulgação do Espírito Santo. Sempre falo isso, né? Se o próprio morador tivesse a vontade de conhecer o que tem dessas maravilhas do Espírito Santo, estava lá na frente. Estava lá na frente. Né? E aí, Celso, deixa eu aproveitando, porque eu não te vejo realmente mais bacana conhecer isso. Pastinha na mão representa. Como é que entrou a arte na sua vida? Eu tenho que falar, não tem jeito. Nessa escola substituindo um professor. Aí, o que aconteceu? Eu tinha uma professora de artes maravilhosa e ela conseguiu uma escola que pagaria mais. Então, ela saiu. E por ela ter saído, as turmas do ginásio eram
terríveis. Sim. Eram 4 turmas terríveis. Uma Tudo de quietinho, quinta, uma de tudo quietinho. sexta, uma de sétima e de Tudo oitava quietinho, série. tudo tranquilo. Sou professor, já viu, né? E era aquela escola pequena que os alunos entravam e ficavam até, desde o maternal até a oitava Todos. série. Então, quando eles estavam no ginásio, eles conheciam a escola toda, a diretora, todo mundo. Os colegas já eram Ficava tudo colegas de próximo. 10 anos. Ficava tudo próximo. Tudo próximo. Então, É assim mesmo. e quando eu entrava para substituir professor, eles gostavam, porque eu dava aula particular para eles, Entendi. os mais velhos. Então, me respeitava. Aí a professora de arte saiu, aí entrou outra, não deu conta, saiu. Aí entrou outra, não deu conta, saiu. No meio do ano, já tinha saído 3 professores. Aí a diretora, que era amiga nossa, né, frequentava lá em casa, e eu dava aula para os filhos dela, particular, ela falou para mim, você podia substituir. Como é a aula de artes? Uma só por semana? Você já tinha dado aula de artes? Nunca. Mas eu não tinha dado de nada. Eu eu substituía todo mundo. Antiga, tinha muito isso. É. Então, ela falou assim, você podia substituir. Tem o livro, você lê, você dá aula, beleza. E artes é fácil. Eu sou inspetora, ela é inspetora da SEDU. No. Eu assino aquele para você, tranquilo. Então tá. Aí eu fiquei. Ela falou assim: ó, você fica agora de maio até as férias. Perfeito. Que aí dá tempo de eu arrumar uma outra professora que começa em agosto. Eu, tranquilo. Aí, aí participei de planejamento, que eu não tinha visto o que era isso. Conselho de classe. Pronto. Conversar com os pais. Aqueles professores. Não, com os primeiros entre os professores. Rapaz, professores reclamando dos alunos, assim, mas comigo não. Não. Aí, aí começou a rivalidade com professores de matemática. Aí tem problema. Ela começou a rivalidade. Mas aí, quando chegou no cumprir, né, aí aprendi a preencher pauta, que era tudo manual. Isso. Chamada, planejamento. Hoje é tudo eletrônico. Aí eu tinha 4 pautas, porque eram 4 turmas. Foi muito trabalho, né? Para quem não está acostumado. Registrar a matéria. Tá. Aí acabou as férias, reunião, né? Aí entreguei. Aí teve um dos pais, ela me apresentou, né, tal. Os pais, muitos me conheciam. Aí, tranquilo. Aí entreguei tudo para ela. Ela falou, para que você está me entregando? Ué, nosso trato é até agora. Eu gosto. Não, você vai ficar até o final do ano. Você já deu certo, os alunos gostam de você. Você não teve um problema com ninguém. Então, vai embora. Beleza, aí foi até o final do ano. Aí assinaram minha carteira, tem carteira assinada. Olha, que bacana isso. Aí, e não tem formação em arte? Não. Quer dizer, não tinha naquela Não época. tinha. Não tinha naquela. Aí comecei a gostar. Aí no outro ano, aí você já começa com 19 para 20 anos, você já começa a ser mais ousado, né? Aí o professor de ciência saiu da escola. Aí, e a gente, eu de artes e de ciência, nós fazíamos visitas fora da escola levando os alunos. Nós subimos o Fonte Grande, fomos no necrotério da UFES. Cultura. Tudo que você imaginar. Peças, né? Vendo as peças, bacana. Tudo que você imaginar. Museu, galeria. Aí maravilha. Rapaz. Aí, tô aqui rindo. Professor de ciências. Aí chegou uma bióloga. Magrinha, pequenininha, quase o meu tamanho na época. Se eu não era um pouquinho maior que ela. Falando baixinho. Né? Aí, na reunião do planejamento, começaram a falar dos alunos. Aí eu falava, mas eu não tenho problema. A mulher ficou apavorada na reunião. Aí no outro dia a mulher não voltou. Aí eu falei com ela, aí eu falei com a diretora, por quê? Não, porque vocês falaram, né? O pessoal falou dos alunos da SESC que vão para a oitava, e a oitava é química e física e tal. Ela não quer não, ela não dá conta não. Aí ela pediu para sair. Eu falei assim, não. Aí eu falei assim, Nem começou. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, fala com ela que ela fica com a quinta, sexta e sétima e você me dá a oitava, que é a oitava química. Eu já dou aula particular para os meninos, então eu já domino o conteúdo. E eu, como fui formado em Belo Horizonte, então tinha conhecimento maior. A diretora na hora. Boa ideia. Só que vou te dar a oitava não. Ué, mas a oitava que eu domino. Não, vou te dar a sétima e a oitava. Beleza, hein? Falei, Manuelina, até faleceu já a diretora. 8 turmas? Uma turma de cada. Uma turma de cada.
uma turma de cada ano, a oitava série, e ela ia me dar a sétima também, que era ciências Que maravilha, e hein? programa de saúde. Eu falei assim, Monelina, você tá doida? Na frente de todo mundo. Falei, não, eu nunca trabalhei em ciências. Eu estudei ciências como aluno, nunca, como é que eu vou ensinar? Você estuda Aí, e vai. antigamente tinha essas coisas, você estuda, né? Sem Você informação. estuda e vai dar aula. E era escola particular. Aí eu falei, tá, se você confia em mim. Rapaz, aí começaram. Aí a bióloga aceitou, ficar com a quinta e sexta, e eu ficava com a sétima e oitava. Aí eu tinha 4 aulas de arte, mais aula de ciências, 2 de ciências, uma de programa de saúde da sétima, e mais 3 de química e física do oitavo. Então, Então eu aí já por estava pouco, com. né? Já estão com 11. É isso mesmo? Tá, 8, Em 9, 10, termos de 11. aulas, eu já estava com muitas aulas. Nossa Eram 4 turmas só, mas muitas aulas. Já, o saláriozinho já estava Tá melhor. lá em cima, né? Tá Tava lá em bacana, cima. olha o sorriso. Oh, maravilha. Rapaz, se eu te contar que com um mês de aula, o primeiro bimestre, a mulher de ciência saiu da escola. Nossa senhora. Aí, quando eu entrei na sétima, falando de aula de ciências, a turma vibrou, parou. Ei, menos bagunça, tem aula aqui do lado. Aí eu já entrava na aula e falava, ó, do portão da escola para fora, porque eu era quase da idade deles, né? Sim, Era 5, 6 anos de diferença. Eu sou amigo de vocês. Do portão da escola até a porta da sala de aula, quem manda é a diretora e a Sim. coordenadora. E era a geração mais fácil de trabalhar. Era a geração que. Fechei essa porta aqui, quem manda sou eu. E aqui eu sou o diretor, a professor. Acabou. Pronto. Tudo funcionava. Coisa boa. Eu dava prova, fazia trabalho, tudo. Então, eles respeitavam, entendeu? E a gente saía lá de fora. Pra você ter ideia, eu fui acampar com os alunos Aí. em Matilde. Mas podia fazer isso. É o que eu tô falando. Hoje a gente não consegue. Hoje não pode. Hoje não dá, nem pode, nem deve, a coisa complicou muito, porque você fala com um menino aí com 13, 14 anos, ele está te enfrentando um confronto pesado, já vem com um monte de argumento, e sabe, e aí você fala, um monte de gente fala contra. Eu prefiro o seguinte, ainda sou meio que grosseirão para dar aula, você já sabe, meio rigoroso. E Celso, saindo um pouquinho da escola, porque a gente falou de arte e tudo, e aí você deu essa aula, né? Estou vendo aí muitas aulas, estou impressionado com isso, estou muito contente de até ouvir isso de você. Mas para trabalhar com arte de verdade, cultura, teatro, produtor, diretor, eu estou tentando achar o link. Achar o link. Eu estou tentando achar o link. Vou conseguir. Aí vamos dar uma acelerada na história, até por causa do horário também. Não tem problema não, a gente vai e volta, porque vai voltar, porque eu estou curioso já, eu fico nessa curiosidade, depois eu volto, não tem problema não. Mas eu estou tentando achar, porque hoje produtor, diretor, ator, roteirista... Pois é, aí a arte entrou dessa forma, simples, né? E como eu não era daqui, eu fui conhecendo as coisas daqui, né? Eu sou muito curioso. Aí passou mais um tempo, vamos acelerar para... Só para resumir, eu fiquei dando aula de quinta, sexta, sétima, oitava. Perfeito. De ciências, programa de saúde, química e física vendo. e artes. Eu contei 11 já. Aí eu tinha a carga horária 20 horas semanais, igual professor de matemática. Eu ganhava igual professor de matemática, era formada. Aí pronto, aí deu rivalidade. E na aula de matemática os alunos não ficavam bem. Foi bagunça. Aí a diretora, a professora virou na sala de aula. Vocês cala a boca, não sei o quê, senão quem vai dar aula para vocês de matemática? Aí virou um aluno meu. Nossa. Zé Celso. Zé Celso, pronto. Aí a professora... Nossa, a Celso deixou a turma, foi lá na diretora. A diretora foi e me chamou. Aí nós rimos. Falei assim, ó, gente, eu não tenho nem horário para pegar aula de matemática, então vocês esquecem. Mas, indo para arte, aí gostei e tal. Aí eu peguei meus pais foram transferidos para Juiz de Fora. Aí queria que eu fosse. Aí eu não queria ir. Aí eu já queria ficar em Vitória. Ficar em Vitória. Já eu estava carteira assinada, tudo ganhando bem. 20 horas semanais. Rapaz, não vou não. Vai. Minha mãe, se você não for, não vou. Eita. Pronto. Então tá, aí pedi demissão da escola e tal. Aí foram para Juiz de Fora. Aí minha irmã ia fazer o terceiro ano. Foi, mas voltou para fazer. Não, minha irmã voltou, eu volto. Volta também, perfeito. Aí aluguei um apartamento, moramos nós dois. Fiquei um mês na casa da minha irmã. Aí com um mês eu comecei a vender cosméticos. Né? Aí fiz a meta de ser coordenador da empresa, cumprir a meta. Que beleza. Aí eu estava com... Que monte de número. Estava com uns 120 vendedores, eu ganhando comissão deles. Então estava bem. Né?
Aí o que eu quis fazer? Faculdade. Já que, olha, esse tempo todo Sem já fazer estava com faculdade, 26 sem formação, anos. perfeito. 26 anos. Agora eu vou fazer faculdade, que agora eu posso. Só que só faço o UFES, eu não vou pagar a Sim. faculdade. Mas esse tempo todo sem estudar, você vai fazer? Vou. Aí minha irmã estava fazendo cursinho, aí ela ia fazer para matemática. Aí eu falei assim, vou fazer artes, né? Já que eu gostei de arte, vou fazer Sim. artes. Aí os 2 filhos passaram na UFES. A mãe riu até as orelhas, Sim, né? imagino. Os 2 filhos passaram. Orgulhosa, né? Eu falei assim, o pessoal não entendia. Eu dei aula tanto tempo, aula particular e tudo, é que eu não ia passar. Na UFES. Sim, sim. Passei. Eu escrevia desde pequeno, vê se eu fazia uma boa redação. Não, mas é isso mesmo, tem que falar não. Entendeu? É só trajetória de vida mesmo. Aí, pronto. Aí a empresa me dava condições, que era, eu tinha vendedores para mim, eu só coordenava. Faliu, era uma multinacional. Faliu, que é a pessoa que tomava conta do Brasil, roubou a Eita, empresa. sempre tem isso, né? Aí o dono que estava viajando já estava em 15 países, uma multinacional brasileira, já estava em 15 países, e quem deixou no Brasil roubou o Brasil. Para variar, né? Infelizmente, para variar nosso país. Aí ele teve que assumir tudo. Aí eu tirava uma média, digamos que se fosse um dinheiro de hoje, de uns 15 a 20 mil por mês. E aí ia sobrevivendo, ia caindo, até chegar um mês que eu tirei R$800. E um padrão de vida altíssimo que eu tinha na época. Minhas compras no mercado era como se fosse 4 mil por mês, mínimo. O que eu fiz? Estava na faculdade. Aí comecei a dar aula de novo. Aí fui dar aula no colégio lá em Porto de Santana, à noite. De quê? Formado em quê? Em Arte, não tem jeito. Formado não, estudar. Sim. Foi dar aula de quê? História. Eu precisava de emprego. Sim, sim, perfeito. Aí o pessoal do superintendente, por que você vai dar aula de história? Você é formado em artes? Aqui, ó, olha minha grade curricular. Sim. Eu tenho já fiz 4 disciplinas de história da arte. Você acha que para eu entender de história da arte eu não entendo de história? Perfeito. Olha lá, Bia. Sim. E aí me deram a suma de história. Aí cheguei na escola, a diretora era a professora de história que tinha saído para ser diretora. Aí ela falou, você é professor de artes, né, estudante de arte, quer dar aula de história? Eu falei, quero. Então tá, gostei de você. Né? Sim. Mas você só vai ter uma dificuldade. Qual? Eu vou te fiscalizar, porque eu sou professor de história. Que eu não posso chamar meus alunos sem aula de história. Falei, tranquilo. Aí ela gostou tanto de mim que no outro ano ela me deu geografia também. Aí. Então, Vai começar de novo o ciclo, já vai voltar de novo. aí eu peguei na Arnulfo Matos, que era curso técnico, não tinha vaga de artes. Não, você tem ideia, eu não consegui dar aula de artes. Aí lá eu peguei desenho mecânico e filosofia. Mesma lábia, desenho mecânico tudo bem, porque tá na grade. Você tinha feito desenho mecânico? Nada. Não. Mais uma vez, estudar de novo. Não tinha feito. Filosofia, eu tinha Coisa filosofia insensa. da arte. Aí, vamos filosofar. Pronto, então, e onde foi passando, foi crescendo. E aí a arte foi entrando devagarzinho, sem dar aula de arte. Sim, até agora eu não ouvi. Por isso que eu estou falando. Sem dar aula de arte. O ganchozinho foi ainda não. Aí, em filosofia, fazia seminários, o desenho mecânico eu fazia com que os meninos... Eu dava aula para o terceiro e para o segundo. Era final de período. Eu entrei só porque tinha que fechar o período, senão estava sem professor. Tá bem. Terceiro ano, já sabiam tudo. Sim. Vocês sabem tudo? Sabe. Então tá, então vamos fazer um seminário. Vocês agora vão pegar o conteúdo todo que vocês estudaram o ano todo e vão passar para mim. Tá? E dividir os alunos e vão Aí dei a ordem que eu queria. Eu peguei segundo ano e terceiro. Aí a aula do terceiro ano era primeiro, depois eu pegava o segundo ano. Aí fiz isso. Aí o que eu aprendia com os alunos do terceiro, eu ensinava o segundo. Certinho. Os alunos foi elogiado um dos melhores professores de desenho da escola. E sempre autodidata, pelo que eu tô vendo. Sempre Autodidata. Que coisa boa. Celso, que bom conhecer esse lado. Eu não tinha a menor ideia, porque é o que eu tô falando. Diretor, ator, produtor, eu vou falar várias vezes aqui, e um camarada autodidata dando aula de história, dando aula... Aí, enfim, conseguia dar aula de artes no colégio estadual. Qual eu nome? morava em colégio estadual. Tinha vaga, eu peguei. Aí eu morava no centro de Vitória, eu quero um colégio perto. Sim, sim. Né? Aí comecei a dar aula de artes. Aí a diretora gostava muito de mim, eu fiz um projeto Semana de Arte na escola. Aí eu queria que todo mundo parasse as aulas. Eu falei, o projeto é o seguinte,
Eram 4 aulas só na época. As 2 primeiras aulas a gente dá normal, por causa de conteúdo e para valer a carga horária. E as outras 2 aulas, essa semana vai ser só cultural. Eu quero que cada professor, é abusado, cada professor vai dar aula de alguma não, coisa. Você tinha certeza que estava fazendo isso. De alguma coisa que eles sabem fazer, habilidade. Nós estamos na época de PCN. Aí eu quero que eles dão uma disciplina para os alunos para desenvolver as competências e habilidades dos alunos. Amou o projeto. Mas ela falou assim, duvido que dá certo. Então tá. Aí falamos com a turma de manhã, eles não toparam. Não, porque vai dar muito trabalho. Perfeito. Tá. Aí falei com a turma da tarde. A turma da tarde topou. Aí a diretora, você conseguiu, né? Pelo menos um horário. Eu falei, consegui. Aí fizemos. Rapaz, fizemos um trabalho maravilhoso. A professora teve aula de ensino religioso, teve jogos, o professor de história deu como fazer cartazes para as aulas, que eles não sabiam fazer cartazes para explicar trabalhos. Sim. Teve redação, teve tudo, flores hidratadas, que a professora de biologia deu. Então, cada professor dava o que sabia. E Celso, eu vou falar uma coisa para você. Deu teatro. E outra coisa, sempre convencendo as pessoas com segurança, não é isso? Certo. Eu vou vir aqui para frente agora. Quer ver? Vou até mostrar isso aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Acabei de receber aqui. Tá? Ele vai falar um pouco mais. O Celso, né, é produtor, é diretor, agora está gravando, né, um filme, né? Qual é o nome do filme? Amor Além das Fronteiras. Perfeito, está gravando, inclusive com recursos próprios. Sim. Também. E todos que estão com você também são convencidos facilmente, porque você sempre teve esse objetivo. Fala um pouquinho do filme pra gente. Eu saio, você sabe que eu saio. Eu não fico no mesmo roteiro nunca. O filme era uma peça de teatro que eu tinha ensaiado 70% do espetáculo. Aí veio a pandemia, eu tive que parar. O ator também, a esposa dele estava grávida, aí o neném ia nascer. Aí tive que parar um pouquinho antes o ensaio da peça, por causa da assistência à esposa. E a peça era só eu e ele, que era um amor além das fronteiras, que falava sobre amor do mesmo sexo, diferença de idade e consequência na saúde. Perfeito. Através de um acidente. Aí, beleza, paramos tudo. Aí quando a gente ia voltar, veio a pandemia. Perfeito. Eu aí acompanhei não deu para voltar. Aí, não dando para voltar, eu conversei com alguns atores amigos meus do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, muitos capixabas, né? Aí 90% do elenco é capixaba, mas alguns convidados Sim. do Rio, São Paulo. Tem até a atriz que é capixaba, que mora na Noruega, ela veio e gravou o filme. Aí, vamos fazer o filme então. Só que em vez de ser 2 atores, viraram 70 personagens. 70 personagens. Né? Aí tudo era um roteiro só para 2, eu tive que criar roteiro. A família do rapaz, os amigos, a psicóloga. Aí o Leonardo e a Aline, que trabalhava com... Ele era produtor, né? Por sinal, um dos melhores do estado. E a Aline, maravilhosa, bailarina, Aí eu concordo. Já é atriz. Da Aline eu concordo. Coreógrafo, deu aula, projetos maravilhosos que eles faziam na Pamplona. E o que aconteceu? Vocês vão ser vocês no filme. Que eu falei, convencimento, com esse papinho embaixo aqui, tranquilo. Foi lá, eu nunca pensei na minha vida de participar de um filme. Né? Me convenceu também, vê? E ele fez ele próprio, que o meu personagem é um empresário que foi em busca de patrocínio, projeto. Então, assim, foi muito gostoso. Nós gravamos e as meninas foram também. Lá. Inclusive, ainda estou esperando uma verba de apoio para poder as meninas fazer uma pontinha. Aí lá vem também. Mas, Celso, por que eu estou falando isso? Por que eu vim para o filme? Que eu sei que é importante demais divulgar. Porque o tempo passou assim. O tempo nosso aqui já foi. Foi assim, bateu um papo, foi. E vão ter que ter outros papos desses, pode ser? Pode. Porque vai ter que ter muita coisa para contar, tem muito tempo aí. Celso, eu vou deixar esse tempo para você falar com o público à vontade, que você quiser. De antemão, irmão, não é gratidão só por isso aqui, não. Isso aqui é só uma ponta. É gratidão por sempre estar junto com a gente. São anos juntos, né? Época de colegiado nacional, época que você está no teatro, aceitou o convite de estar representando a dança do Estado. Época do ser humano que a gente conheceu, que é o José Celso. Eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho, né, essa parte
por trás das coxias. Poxa, Né? tem Tem muita história. coisa, gente, mas vai ter outra oportunidade, tá bom? Então, gratidão, fica à vontade, esse tempo seu. Então, a única coisa que eu falo, né, como é um programa, e agora quem conta, é o que é que eu quero. Eu gostaria que vocês contassem para a família de vocês, voltassem a ter um diálogo, voltassem a conviver, porque o mundo está muito mecânico. Então, se nós deixarmos do jeito que está ficando, vai ser muito complicado. Então, abram o olho, não perca a infância, a juventude dos seus filhos, né, porque daqui a pouco, seus filhos, quando vocês estiverem idosos, eles não vão ter nada com vocês mais. Perfeito. Vai ser um abandono, tá? Eu gosto de falar sério, porque Sim. minha mãe está acamada há 4 anos, está com 90 anos, está viva, vai fazer 91, e eu cuido dela, com o maior prazer. Deus te abençoe. Aí o pessoal fala assim, Deus vai te pagar. Eu falo assim, não quero não. Isso Por aí. favor, não vem me pagar não, eu faço porque eu quero. Que ama. Eu faço o que eu quero. Então, por quê? Porque ela me deu tudo, meu pai, né? Então, agora é hora de retribuir. Não porque é obrigado, porque eu quero. Porque tem outros irmãos e eles não têm tempo. Então, arruma tempo para a família, tudo. E na parte da arte, prestigiem teatro, música, dança, a arte capixaba, o circo, que eu fui criado no circo, assistindo espetáculo de circo. As crianças não vão. Não vão mais. As famílias não lonas vão. estão tristes, né? Sim. O circo está ficando triste. O teatro, tem muita coisa boa capixaba, não vai ver só o ator global. Vai ver, claro, mas também vai prestigiar a dança, o que vocês não têm ideia de como a dança é forte no estado. Não é só balé. Tem dança contemporânea, tem jazz, tem muita coisa boa. A própria dança urbana, que é a dança de rua, cresceu muito. Então, vocês estão perdendo. E o cinema no Espírito Santo, ele teve um ápice muito grande. Perfeito. Muito grande. Então, tem muita... E eu estou no Conselho Municipal de Cultura de Vitória, como conselheiro voluntário de teatro. Sim. Nosso serviço é muito voluntário. Sempre voluntário. E nós estamos lutando por isso. Você tem recursos de editais aí de uma lei lá de Vitória, a Rubem Braga, e as pessoas ganham dinheiro, fazem o projeto, e o projeto acaba, e ganha outro, acaba. Aí nós estamos querendo que não acabe. Você montou um projeto, pode montar outro, mas que leve para as escolas, igual o Ricardo Sá do cinema, ele falou, vamos projetar nas escolas os filmes. Dá continuidade, né? Os projetos. Colocar Perfeito. arte, né? Sim. A Biblioteca Pública de Vitória, eu sempre estou lá participando. Então é isso. Então o recado é esse. Valorize a família, a cultura e faça um pouquinho o nosso mundo melhor. Celso, gratidão a você, meu amigo. Um prazer imenso receber. Obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre. E, pessoal, como o Celso falou, valorize e dê o que você tem de principal para aqueles que você ama, que é o seu tempo. Você não gasta tempo, você investe tempo com quem você ama. Um beijo no coração de todos.